O céu da Amazônia parecia mais vasto, um manto de azul quase impossível que pairava sobre as copas infinitas das árvores, pintado pelo sol que despontava nas primeiras horas da manhã. Júlia pisava no solo macio com a ansiedade que apenas uma nova aventura trazia, o olhar dela brilhando diante do mistério daquela terra que respirava em seu próprio ritmo. Câmera em punho, cada passo era uma promessa, cada sombra, uma história por contar. Sabia que sua missão ali era muito mais que capturar imagens, era testemunhar a exuberância e os segredos da floresta, que poucos ousaram explorar. Com passos firmes, ela se embrenhou na vegetação, ouvindo o canto dos pássaros que se misturavam ao som das folhas e ao murmúrio de um riacho próximo. Cada canto revelava uma cor nova, um movimento sutil. Sabia que ali, em algum lugar, estaria o pássaro raro que se tornou seu objetivo, um pássaro que alguns diziam ser mítico, outros, simples lenda. E, ainda assim, Júlia não hesitou em seguir uma trilha quase invisível, guiada por pegadas leves e galhos quebrados. A adrenalina era sua companheira fiel, mas ela também trazia consigo uma pontada de apreensão, como se a floresta estivesse testando-a, avaliando sua presença. Conforme avançava, a densidade da mata aumentava, e as luzes do céu se apagavam, substituídas por sombras espessas e a penumbra verde e opaca que só se encontra nas profundezas da floresta. Júlia começou a perceber que não via mais os pontos de referência que marcam as trilhas conhecidas. A adrenalina foi aos poucos sendo substituída por um pânico latente, o tipo que te aperta o peito em um aviso mudo. Não é nada, murmurou para si mesma, mas o silêncio respondeu, pesado e absoluto. O sol começou a descer, pintando o céu com tons de laranja e vermelho que se filtravam em feixes tímidos pelas árvores. Júlia sentiu o peso do tempo escorrendo, seu relógio biológico alertando que logo a noite cairia por completo. As sombras se alongavam, e tudo ao redor parecia se fundir. Ela estava completamente sozinha. Com o coração acelerado e o medo crescendo como uma fera em sua mente, Júlia gritou, na esperança de que alguém, quem quer que fosse, a ouvisse. Só o silêncio respondeu. Tentou seguir de volta, mas todos os caminhos pareciam iguais, como um labirinto verde projetado pela própria floresta para confundi-la. Foi então que um som distante chamou sua atenção, um movimento quase imperceptível, algo que a floresta raramente entregava. Uma figura surgia entre as sombras, movendo-se com a leveza de um felino. Júlia parou, o corpo tenso e a respiração contida, observando o homem que caminhava em sua direção. Ele era alto, com a pele bronzeada e os cabelos desarrumados que pendiam sobre o rosto como se fossem parte da vegetação. Vestia roupas simples, rudimentares, que pareciam moldadas pelo ambiente. Havia algo de primitivo e, ao mesmo tempo, majestoso nele. Seus olhos, no entanto, eram o que mais chamava a atenção, eram tão profundos quanto a própria floresta, um verde enigmático e intenso que não revelava nada, mas parecia ver tudo. Sem dizer uma palavra, o homem estendeu a mão para ela, um convite mudo para segui-lo. Júlia hesitou, mas o medo de ficar sozinha venceu, e ela aceitou a ajuda daquele desconhecido. Ele a guiou por caminhos invisíveis, desviando de raízes e troncos com uma precisão assustadora, como se a floresta fizesse parte dele, e ele dela. Mesmo em seu estado de alerta, Júlia não pôde deixar de observar como ele se movia, como um animal selvagem que habita seu habitat com total domínio e segurança. Ele não a olhava diretamente, mas Júlia sentia que ele estava atento a cada movimento dela, percebendo sua respiração ofegante e o nervosismo contido em cada passo. Finalmente, após o que pareceram horas de uma caminhada exaustiva, eles chegaram a uma clareira. No centro, escondida entre árvores robustas e com vinhas pendentes ao seu redor, erguia-se uma cabana de madeira. Era rústica, construída com materiais simples, mas parecia um lar que existia em completa harmonia com a natureza ao redor. Cada detalhe parecia feito com cuidado e propósito, como se até mesmo a estrutura respeitasse o espírito da floresta. Ao entrar, Júlia viu o interior iluminado por uma pequena lamparina e decorado com uma coleção de objetos naturais. Havia penas de pássaros, folhas secas e pedras de várias cores, como se ele tivesse colecionado os tesouros da floresta ao longo de sua vida. Nas paredes, traços que lembravam símbolos indígenas e marcas que ela não conseguia decifrar. O silêncio preenchia o espaço, um silêncio denso, que não pedia palavras.
Ela sentou-se em um canto, exausta e ainda apreensiva, enquanto ele, o homem que a salvara, se movia silenciosamente, preparando uma infusão de ervas que entregou a ela sem qualquer palavra. Os olhos dele observavam, curiosos e, ao mesmo tempo, distantes. Sentada ali, sob o olhar intenso e silencioso do homem, Júlia sentiu-se estranhamente protegida, como se a cabana fosse um refúgio em meio ao caos da floresta. Ela finalmente arriscou falar, a voz suave e hesitante: "Obrigada, eu estava perdida." Ele apenas assentiu, sem responder. O silêncio dele era profundo, como se as palavras fossem desnecessárias. Observando-o mais de perto, Júlia percebeu marcas em suas mãos, cicatrizes que falavam de uma vida dura, uma vida de alguém que não conhecia nada além da sobrevivência ali. Ele era mais do que apenas um homem, era como se fosse um espírito da floresta, alguém que pertencia àquele lugar de maneira integral, algo que ela, mesmo com seu amor pela natureza, nunca poderia ser. O silêncio entre eles era como a floresta, denso, imenso, carregado de uma energia inexplicável. E naquela noite, enquanto o luar projetava sombras nas paredes de madeira da cabana, Júlia adormeceu ali, no coração da floresta, sentindo-se, pela primeira vez, realmente imersa em um mundo ao qual sempre sonhara pertencer, mas que, agora, parecia mais misterioso do que jamais imaginara. A luz da manhã filtrava-se pelas árvores, criando um jogo de sombras e reflexos que dançavam ao redor da cabana. Júlia despertou com o som suave dos pássaros e o frescor do ar matinal, sentindo o aroma terroso que preenchia o lugar. Luca já estava em movimento, quase invisível em seu ambiente. Ela o observava sem ser notada, intrigada pela forma como ele parecia fluir pela cabana e pela clareira, como se não houvesse qualquer separação entre ele e a floresta ao redor. Seus movimentos eram silenciosos, atentos, como se cada passo respeitasse um pacto não escrito com o solo, as árvores, os animais. Assim que percebeu Júlia acordada, Luca indicou, com um breve gesto, que ela o seguisse. Eles se embrenharam pela mata, e, durante a caminhada, Júlia sentiu uma nova energia crescer dentro de si. O silêncio dele, que antes parecia frio, agora carregava um magnetismo incompreensível, um convite sutil para que ela observasse e absorvesse tudo ao seu redor. A cada passo, Luca revelava um segredo da floresta, apontava para uma planta que curava feridas, mostrava trilhas deixadas por pequenos animais, ou mesmo o rastro quase imperceptível de uma onça pintada. Júlia percebeu que Luca conhecia cada detalhe daquele ecossistema, ele falava da floresta através de gestos e olhares, como se compartilhasse um segredo precioso. Com o tempo, ela não conseguia esconder a fascinação em seu rosto, e Luca, embora em silêncio, notava cada expressão dela, intrigado com o brilho que ela carregava no olhar. Era como se ele enxergasse, pela primeira vez, alguém que queria realmente ver o que ele via. "Como você aprende tudo isso?" Ela finalmente arriscou perguntar, a voz baixa para não perturbar o equilíbrio ao redor. Ele hesitou, os olhos verdes encontrando os dela por um momento breve e intenso. "A floresta ensina, se você souber ouvir." Júlia sorriu, satisfeita com a resposta enigmática, e os dois seguiram adiante, cada vez mais conectados por aquele entendimento silencioso e crescente. Ao voltar para a cabana mais tarde, eles encontraram Bolinha, o pequeno macaquinho, em plena atividade. O animal espreitava de cima de uma árvore, os olhos atentos à mochila de Júlia. Em um segundo de distração dela, Bolinha desceu num pulo, segurando uma fita colorida que Júlia usava para amarrar o cabelo. Ele soltou um gritinho satisfeito e, ágil, escalou até o ombro de Luca, onde se aninhou com a fita, como um troféu. Júlia soltou uma risada surpresa, e Luca, pela primeira vez, sorriu, um sorriso leve e quase imperceptível, mas que revelou a Júlia um traço humano e próximo nele. "Ei, Bolinha, isso é meu." Ela tentou argumentar, estendendo a mão para recuperar seu objeto. Bolinha olhou para Luca como quem espera aprovação, e Luca apenas deu de ombros. Era como se o pequeno macaco fosse um espelho de Luca, guardando as fronteiras do que consideravam seguro ou aceitável. Com um suspiro, Júlia desistiu, rindo. Era impossível não se sentir encantada pela travessura do macaquinho. Com o passar dos dias, Bolinha começou a pegar pequenos objetos dela, uma caneta, um lenço, uma das alças da câmera.
E, em todas as ocasiões, entregava-os a Luca como uma oferenda, o que gerava momentos que variavam entre o cômico e o desconcertante. Aos poucos, ela percebeu que Bolinha não era apenas um travesso, mas sim um pequeno cupido despretensioso, que parecia entender mais do que deixava transparecer. Esses momentos, tão sutis e íntimos, quebravam as barreiras entre Júlia e Luca, e ela se sentia cada vez mais confortável ao lado deles. Em um dia particularmente ensolarado, Luca a chamou com um olhar e, sem palavras, indicou que seria hora de explorar mais a fundo a floresta. Eles atravessaram uma série de trilhas secretas, deixando a cabana para trás. A vegetação se tornava cada vez mais densa e vibrante, e a cada passo Júlia sentia que entrava em um mundo onde tudo parecia amplificado, o cheiro das folhas, o som dos insetos, o calor que se misturava com a umidade do ambiente. Em uma pequena clareira, Luca parou e olhou para ela, como se quisesse saber se ela estava preparada. Ele levantou um galho e revelou uma vista esplendorosa, uma série de árvores altíssimas, algumas com flores exóticas e coloridas que Júlia nunca tinha visto. A clareira estava cheia de borboletas de cores vívidas que flutuavam entre as flores, criando uma dança silenciosa. Ela segurou a câmera, mas hesitou por um instante, sem querer interromper a pureza daquele momento. "Pode fotografar", Luca disse em um tom baixo, mas quase sorrindo, como se soubesse que era isso que ela mais desejava. Júlia começou a capturar as imagens, e enquanto fazia, percebeu o olhar de Luca fixo nela, observando a maneira como ela se entregava ao trabalho, o brilho de seu fascínio diante de cada clique. Ela sentiu o peso de sua presença e, ao mesmo tempo, uma conexão que parecia transcender qualquer palavra. A cada novo passeio, Luca a levava mais fundo na floresta, revelando lugares que eram verdadeiros santuários. Eles encontraram uma pequena cascata escondida, onde a água caía com força, criando uma melodia natural que se misturava ao som das aves ao redor. Em outra ocasião, ele a levou até um tronco caído coberto de musgo, onde ela viu de perto uma família de preguiças, que se moviam em câmera lenta, observando-os com olhares curiosos e confiantes. Cada um desses passeios tornava-se um ritual, uma espécie de dança entre eles, onde o silêncio era a linguagem mais poderosa. Luca mostrava seu mundo, e Júlia o recebia com uma reverência que ele nunca tinha visto em outra pessoa. Ela não queria apenas registrar aquelas imagens, queria entender, fazer parte, quase como se a floresta também estivesse se enraizando dentro dela. E assim, os dias se tornaram semanas, e, com cada segredo compartilhado, cada olhar trocado, Júlia percebia que seu fascínio pela floresta estava se fundindo ao enigma que era Luca. A manhã surgiu envolta em uma estranha quietude. Júlia percebeu que os sons típicos da floresta estavam mais baixos, como se a própria natureza retivesse o fôlego. Ela acompanhava Luca em um de seus passeios habituais quando ambos notaram rastros incomuns, galhos quebrados, pegadas profundas e marcas de pneus no solo úmido. Luca parou de repente, os olhos fixos no chão. Havia ali algo diferente, uma perturbação que o incomodava profundamente. "Caçadores", murmurou Luca, com o rosto contorcido em uma expressão de fúria contida. Seus olhos verdes estavam mais escuros, e Júlia sentiu o peso da tensão em seu semblante. Ela observava enquanto ele se agachava, tocando os galhos quebrados e examinando o solo com um olhar treinado e protetor. Aquela era sua casa, seu mundo, e vê-lo assim, vulnerável, despertou em Júlia um sentimento de urgência e um receio crescente. Ela segurou a câmera em suas mãos, agora percebendo que o trabalho ali ganhava um propósito maior do que apenas capturar belezas. "Eles não respeitam nada, entram, caçam, tiram vidas para depois venderem como troféu", Luca disse, com um tom de dor e amargura que a atingiu como um golpe. A intensidade das palavras dele revelou um lado novo de Luca, um lado profundamente emocional. Era a primeira vez que ele expressava seus sentimentos de maneira tão crua, e Júlia se sentiu conectada a essa dor silenciosa que ele carregava. Ela abaixou a câmera, esquecendo-se da fotografia, e se aproximou lentamente, tocando seu ombro com gentileza. Luca manteve-se imóvel, mas aos poucos seu semblante relaxou, permitindo que ela se aproximasse. Sentaram-se em um tronco caído próximo, enquanto a floresta ao redor parecia se fechar, criando um refúgio íntimo e seguro. O silêncio deles era carregado de uma compreensão mútua, um elo invisível, forjado em meio aos segredos e perigos daquela floresta.
Júlia, de olhos baixos, finalmente expressou o que a atormentava. Luca, eu sinto que minha presença aqui, talvez esteja colocando você em perigo. Você sempre esteve sozinho, protegido de tudo isso. E agora, com minha vinda, tudo parece mais complicado. Ele a observou, seus olhos suavizando ao ouvir a incerteza na voz dela. Ele balançou a cabeça lentamente, seus dedos tocando o chão úmido. A floresta já tinha seus perigos antes de você, disse ele, num tom que transmitia mais conforto do que palavras poderiam. Mas, talvez seja bom dividir isso com alguém que entenda, que respeite. Júlia sorriu, sentindo-se tocada. Naquele instante, como se uma barreira invisível caísse, Luca começou a contar sobre seu passado. Ela ouviu, absorta, a história de como ele perderá os pais quando ainda era um bebê e fora acolhido por uma anciã indígena e, mais tarde, pelos próprios animais da floresta. A solidão que ela imaginara ser uma escolha, era, na verdade, uma necessidade. A floresta era tudo o que ele conhecia, tudo o que ele tinha. Não sei como seria, fora daqui. Luca admitiu, sua voz ecoando uma vulnerabilidade que ele raramente deixava transparecer. Mas eu também não sei mais como seria, sem você por perto. Júlia sentiu o coração pulsar acelerado. Aquela confissão silenciosa a tocou profundamente, e o impulso de se aproximar ainda mais dele se tornou irresistível. Era como se, por um breve instante, os dois se compreendessem por completo, dois mundos diferentes conectados por uma compreensão mútua. Ele se levantou e fez um sinal para que ela o seguisse. Caminharam juntos, em um silêncio tranquilo, até chegarem a um mirante natural. A vista que se desdobrava diante deles era de tirar o fôlego. As copas das árvores se estendiam como um tapete verde, enquanto o sol caía no horizonte, tingindo o céu de tons laranja e dourado. A floresta parecia quase mística, iluminada pela luz suave do entardecer. Eles pararam lado a lado, ambos contemplando a beleza avassaladora do cenário. Júlia sentiu o peso da jornada até ali, o coração acelerado pelo silêncio, pela proximidade de Luca, que a observava em uma espécie de transe. Ela virou-se lentamente, encontrando o olhar dele. Os olhos de Luca, sempre intensos, carregavam agora uma ternura que ela não tinha visto antes. Ele ergueu a mão, hesitante, e tocou o rosto dela, seu polegar traçando uma linha suave na pele dela. Júlia fechou os olhos por um instante, sentindo a textura da mão dele, firme e ao mesmo tempo delicada. Quando ela abriu os olhos novamente, encontrou o olhar de Luca fixo em seus lábios. O momento parecia suspenso, como se o tempo tivesse parado para observar o encontro dos dois. Então, sem qualquer palavra, Luca se inclinou lentamente e os lábios dele se tocaram, suaves e tímidos. O beijo era uma mistura de incerteza e desejo, um elo entre dois mundos que se conectavam, apesar de suas diferenças. Era um toque leve, mas carregado de significados, como se cada um deles tivesse encontrado algo que não sabia estar procurando. Quando se afastaram, ambos estavam em silêncio, mas o vínculo entre eles parecia mais forte do que nunca, selado por aquele momento de pureza. Júlia olhou para ele, com um sorriso suave e os olhos brilhando. Naquele instante, ela sabia que não podia partir, não enquanto a floresta estivesse em perigo, e não enquanto Luca precisasse dela. Eu quero ficar, murmurou ela. Quero ajudar, quero documentar o que está acontecendo. Mostrar para o mundo que essa floresta precisa ser protegida. Luca assentiu, um traço de alívio percorrendo seu rosto. Havia algo mais que ele queria dizer, mas as palavras ficaram no ar, suspensas como as folhas que flutuavam ao redor deles. Ele apenas segurou a mão dela, apertando-a suavemente em um gesto de aceitação e cumplicidade. Eles estavam agora unidos por uma causa, e, mais do que isso, por um sentimento que ambos começavam a compreender, mas ainda temiam nomear. A noite os envolveu, mas o caminho de volta à cabana parecia mais claro, iluminado pela luz de um entendimento silencioso. O beijo compartilhado e a decisão de permanecer juntos marcavam o início de um novo capítulo em suas vidas, uma jornada que eles agora sabiam que enfrentariam lado a lado. O silêncio da floresta, normalmente um refúgio de paz, havia sido quebrado. Júlia e Luca estavam mais atentos, como se a própria floresta sussurrasse sobre o perigo iminente.
Cada passo que davam revelava mais sinais de invasão, pegadas pesadas que rasgavam o solo, armadilhas deixadas sob folhas e galhos, prontas para capturar qualquer animal que ousasse se aproximar. Julia observava esses vestígios com uma mistura de angústia e fúria, a câmera em mãos registrando cada detalhe, enquanto Luca guiava os olhos dela para cada marca deixada pelos invasores. Eles se aproximaram de uma área onde as árvores estavam marcadas por cortes profundos, como se uma linha de destruição estivesse sendo traçada pela floresta. Julia se abaixou, focando sua lente em um rastro de sangue fresco no chão, uma evidência clara de que a caça já havia começado. As palavras de Luca ecoaram em sua mente, palavras carregadas de um desejo inabalável de proteger aquele mundo. E, ali, diante do cenário de destruição, ela percebeu que sentia o mesmo. Eles estão mais próximos do que imaginávamos, disse Luca, a voz carregada de uma gravidade incomum. Precisamos agir antes que causem mais danos. Julia e Luca se refugiaram em uma das clareiras, enquanto ela revisava as fotos, e eles traçaram um plano. Se conseguissem documentar a presença dos caçadores e os danos que estavam causando, talvez pudessem chamar a atenção de autoridades e grupos de preservação. Ela ajustou a câmera, determinada a captar cada detalhe, não apenas como provas, mas como uma denúncia visual que contaria a história da luta daquela floresta. Precisamos ser cuidadosos, Luca avisou, o olhar fixo no horizonte. Ramiro é perigoso. Ele sabe como usar a floresta a seu favor. Ramiro, o líder dos caçadores, era conhecido por ser implacável. Com a experiência de quem já fizera muitas incursões ilegais, ele conhecia cada brecha da lei e sabia se mover sem ser notado. Mas desta vez, havia alguém para observá-lo, para transformar suas ações em provas, e isso o deixava em desvantagem. Nessa mesma noite, enquanto a lua iluminava a floresta com sua luz pálida, eles ouviram passos pesados se aproximando. Julia e Luca se entreolharam, cientes de que o momento do confronto havia chegado. Os caçadores, liderados por Ramiro, estavam avançando, armados e determinados a reivindicar o que julgavam ser deles por direito. Luca se moveu em direção a eles, os músculos tensos e os olhos focados como os de um predador. Ele não precisava de armas, a própria floresta era sua aliada. Mas Ramiro, ao avistá-lo, deu um sorriso frio e ameaçador. Então você é o guardião da floresta? Ramiro provocou, segurando uma arma como se aquilo fosse uma extensão de sua própria vontade. Julia, escondida, observava tudo e tentava capturar o máximo de imagens. Porém, ao ver Lucas se aproximar de Ramiro sem hesitar, ela sentiu uma pontada de medo, ele estava enfrentando um inimigo que não respeitava as mesmas regras. O confronto tornou-se intenso e imediato. Ramiro tentou atacar Luca, que, com a agilidade de quem conhecia cada centímetro daquele terreno, desviava e usava a vegetação ao seu redor para se esconder e contra-atacar. Julia, por sua vez, sentia o coração pulsar ao ritmo acelerado da tensão. Quando viu que Luca estava em desvantagem, ela teve uma ideia. Com um assobio baixo e cuidadoso, ela chamou Bolinha, o pequeno macaco que sempre estava por perto. Bolinha, com sua agilidade natural e instinto brincalhão, rapidamente entendeu a intenção dela. Com um pulo, o macaco subiu nas costas de um dos caçadores, arrancando-lhe o chapéu e provocando um caos inesperado. No susto, o homem gritou e se debateu, criando a distração perfeita. Outros caçadores começaram a olhar ao redor, desconcertados com a repentina movimentação do animal. Foi então que Luca aproveitou a chance, desarmando um dos homens e forçando Ramiro e seu grupo a recuar momentaneamente. Julia, aproveitando a confusão, disparou mais algumas fotos, capturando o semblante de fúria e surpresa de Ramiro. Ela sabia que aquelas imagens eram preciosas, provas inegáveis da invasão. Finalmente, Ramiro deu um grito para reunir os homens e, com um último olhar de aviso para Luca, recuou com seu grupo para a escuridão. A batalha fora vencida, mas o perigo não estava completamente afastado. Com a respiração ainda ofegante, Luca voltou para o lado de Julia, que observava com olhos preocupados. Ele estava ferido, um corte superficial na sobrancelha, mas sorriu para tranquilizá-la. Estou bem, disse ele, a voz calma, mas os olhos ainda brilhando com a adrenalina do confronto. Ela respirou fundo, aliviada e, sem pensar,
Tocou o rosto dele, limpando o sangue que escorria levemente pelo corte. A intensidade do momento a fez perceber, mais do que nunca, o quanto ele significava para ela. Não quero que você arrisque sua vida assim, murmurou ela, a voz carregada de preocupação. Não posso perdê-lo para esses homens. Lucas segurou sua mão, apertando-a com uma firmeza que transmitia segurança. Eu nunca deixarei que eles destruam isso, nossa floresta, nosso lar. Mas agora tenho você aqui, alguém para lutar ao meu lado. O silêncio que se seguiu foi carregado de emoções não ditas. Ali, em meio ao perigo e à floresta que tanto amavam, eles perceberam que estavam mais conectados do que jamais poderiam imaginar. Júlia sabia que aquela luta não era apenas pela floresta, mas por algo muito maior que os dois começavam a construir juntos. A noite os envolveu enquanto eles permaneciam ali, mãos entrelaçadas, com a certeza de que, não importa o que viesse a seguir, estariam juntos para enfrentar. As primeiras luzes do dia iluminavam a clareira, trazendo um frescor e uma serenidade que Júlia sentia profundamente. Sentada ao lado de Luca, enquanto revisava as fotografias capturadas, ela percebia o impacto que aquelas imagens tinham. Cada foto contava uma história, as armadilhas deixadas pelos caçadores, o olhar de medo de um animal ferido, o rastro de destruição causado pela ganância humana. Era como se, através da lente, Júlia pudesse dar voz a uma floresta que, até então, sofria em silêncio. Logo que enviou as fotos para contato com as autoridades ambientais, a repercussão foi rápida e intensa. As imagens foram divulgadas em redes e grupos de proteção ambiental, e a resposta foi contundente. A pressão pública gerou um movimento imediato, forçando as autoridades a agirem. Em poucos dias, Ramiro e sua equipe foram afastados temporariamente, e agentes começaram a monitorar a área para proteger a floresta contra futuras invasões. Júlia observava o resultado de seu trabalho com um misto de orgulho e serenidade. A floresta, aquele mundo verde que a acolhera e a transformará, agora era sua razão para ficar. As luzes da cidade, o ritmo frenético, tudo aquilo parecia distante e sem sentido diante da paz que sentia ali. Mais do que nunca, ela sabia onde pertencia. Numa manhã tranquila, enquanto ela e Luca caminhavam pela floresta, ele percebeu a expressão de paz e decisão no rosto dela. Você encontrou o que estava procurando? Ele perguntou, a voz baixa, como se não quisesse quebrar o encanto do momento. Ela sorriu e olhou para ele, com um brilho nos olhos. Eu encontrei muito mais do que procurava. E não quero mais partir. Aquela era a confirmação que Luca parecia esperar, mas nunca se permitirá acreditar. Ele segurou a mão dela, com um toque suave, como quem reconhece um parceiro para a vida. Eles estavam prontos para dar um novo passo, juntos. Durante uma tarde calma, enquanto discutiam as futuras ações de preservação, surgiu a ideia de documentarem a vida ali, não apenas para combater ameaças, mas para mostrar ao mundo a beleza que residia na floresta. Eles decidiram, então, trabalhar juntos em um projeto de proteção e conservação da natureza, um projeto que, além de contar a história dos animais e da floresta, revelaria também a história de Luca, Bolinha e da rica relação que existia entre eles. As pessoas precisam ver o que realmente temos aqui, disse Júlia, com uma empolgação contagiante. Precisam conhecer a sua história, a história de Bolinha, e de tudo o que protege esse lugar. Luca, sempre reservado, hesitou, mas o olhar determinado de Júlia o convenceu de que, com ela ao seu lado, ele poderia expandir sua luta por meio das imagens que capturavam a essência daquele lugar. Com Júlia, ele percebeu que sua missão poderia ser muito mais abrangente, tocando o coração de pessoas que, como ela, poderiam ser conquistadas pela floresta. Meses se passaram, e a floresta estava mais protegida e segura, graças ao trabalho conjunto de Júlia e Luca. A cabana que antes era o refúgio solitário de Luca agora era um lar compartilhado, onde cada canto carregava uma história que ambos estavam construindo. Júlia organizava suas fotografias, enquanto Luca ajudava a catalogar e narrar os momentos capturados. Era um trabalho de parceria e dedicação, que consolidava o vínculo entre eles a cada dia. E em meio a tudo isso, Bolinha continuava com suas travessuras. Em um final de tarde, enquanto Luca e Júlia descansavam à sombra de uma árvore, Bolinha os observava de longe, com um olhar travesso,
carregando uma pequena flor que, em seu entendimento, parecia ser o presente perfeito. Ele se aproximou e, sem cerimônias, largou a flor aos pés de Júlia antes de sair correndo, subindo nos galhos altos com sua risada peculiar. Eles se entreolharam e sorriram, cientes de que Bolinha, de alguma forma, sempre soubera da conexão entre eles. Como um pequeno cupido da floresta, ele parecia ter guiado aquele encontro de almas que, apesar de tão diferentes, encontraram na floresta um lar e uma razão para estar juntos. A floresta os observava, como uma protetora silenciosa, e eles, lado a lado, estavam prontos para enfrentar qualquer desafio que surgisse. Com um novo ciclo de vida e amor em comum, Luca e Júlia olhavam para o futuro com esperança, sabendo que, não importa o que viesse, tinham encontrado ali, um no outro e na floresta, um propósito inabalável e eterno.